que é a COP? Primeiramente, COP significa Conferência das Partes. É um fórum internacional onde ocorrem negociações das regras e de políticas referentes às mudanças climáticas do planeta, e ela está em vigor desde o ano de 1994. Na COP terceira, foi elaborado o Protocolo de Quioto, um acordo mundial que tem como objetivo propor metas com o intuito de conter as emissões de gases do efeito estufa. As COPs ocorrem anualmente com o intuito de revisar as normativas da Convenção e para decidir sobre a aplicação e o funcionamento das diretrizes do tratado. Sendo assim, as COPs são importantes, pois é a melhor forma de lidar com as alterações climáticas do planeta. Evolução histórica da temperatura média global. As alterações no padrão climático do planeta têm gerado uma atenção especial pelo potencial de impacto ambiental nos ecossistemas e especialmente na agropecuária. A mesma possui uma grande influência sobre a economia na região tropical, sendo fundamental o maior entendimento sobre a ocorrência das mudanças climáticas. De acordo com os modelos climáticos globais do IPCC, até o final do século XXI, a temperatura global ela pode aumentar entre 1,4 e 5,8 graus Celsius, o que representaria um aquecimento ainda mais acentuado do que observado no século XX. Embora o clima varie de forma natural, a velocidade com que tais variações têm ocorrido é muito preocupante. E segundo a Organização Meteorológica Mundial, OMM, o planeta se encontra 1 grau mais quente do que antes do processo de industrialização. Além disso, a temperatura média global nos primeiros 10 meses de 2018 ficou 0,98 graus Celsius acima dos níveis de 1850 a 1900, isso de acordo com 5 relatórios independentes de dados globais. Com isso, os 20 anos mais quentes foram registrados nos últimos 22 anos, sendo que de 2015 a 2018 ocupam os 4 primeiros lugares no ranking. Dando continuidade nesse ritmo, as temperaturas poderão subir entre 3 e 5 graus Celsius até o ano de 2100. Essas conclusões de saltos na temperatura realmente coincidem com o início da era industrial e são obtidas a partir de análises de milhões de medidas tomadas em diferentes partes do mundo. Os registros de temperatura foram compilados por estações meteorológicas em terra, embarcações e satélites. Além disso, os anéis de troncos de árvores, amostras de gelo, sedimentos em lagos e corais, tudo isso revela um registro histórico do clima no passado. Quais são as causas desse aumento significativo na temperatura média global? Segundo o relatório do Global Carbon Project, em 2018, as emissões de carbono provenientes de combustíveis fósseis chegaram a 10 gigatoneladas. E em 2019, ao invés das nações diminuírem a presença desse gás na atmosfera, o aumento foi de 0,6% de CO2 emitido. As maiores demandas dos combustíveis fósseis atualmente são transporte, indústrias e geração de energia. As queimadas são outra causa conhecida do aquecimento global. De acordo com o relatório Queimadas, Florestas e o Futuro, o número de queimadas entre abril e agosto de 2020 subiu 13% em relação a 2019, atingindo um novo recorde mundial. As queimadas também interferem na chuva e no ciclo natural da água e geram um círculo vicioso em que as temperaturas se elevam, tornando o fogo mais resistente e o fogo, por sua vez, eleva as temperaturas. A queimada de florestas e savanas deixa fuligem e carvão, que por serem escuro absorvem muita luz solar e calor, contribuindo para o aumento da temperatura local e atrapalhando a movimentação de massas de ar. A extração de árvores e florestas tem um impacto considerável sobre o aquecimento global, uma vez que elas captam gases do efeito estufa. Segundo a revista Nature Communications, florestas produzem substâncias que resfriam a atmosfera, chamados de compostos orgânicos voláteis biogênicos. E segundo a ONG WWF, entre agosto de 2019 e julho de 2020, registrou um aumento de 33% nos alertas de desmatamento global. Segundo dados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC da ONU, referentes a 2019, as atividades da agropecuária estão por trás da emissão de quase 1/4 dos gases de efeito estufa. Isso porque elas se baseiam em modelos não sustentáveis que realizam desflorestamento para abrir espaço para os animais e plantações, agravando o quadro de queimadas e desmatamento. Também incentivam o crescimento do consumo de carne bovina, lançando mais gás metano na atmosfera, e uso de fertilizantes. Por usar essas substâncias, a agricultura é responsável por 3/4 das emissões globais do óxido nitroso. A outra causa é o lixo. Segundo a análise divulgada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em 2016, cada brasileiro produz
387 quilos de resíduos por ano, em média, e somente 3,6% desse lixo vai para reciclagem. O restante é descartado em aterros sanitários ou lixões. E no Brasil, existem aproximadamente 3.000 lixões, onde os resíduos são depositados sem qualquer cuidado, e a sua decomposição forma gases como metano. Um dos resultados é a liberação pelos lixões de 6 milhões de toneladas de gases de efeito estufa ao ano, conforme o levantamento do Departamento de Economia do Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Pública. E o que pode ser feito para frear o aumento da temperatura global do planeta? As principais ações a serem feitas são: reduzir o desmatamento, pois as árvores têm papel fundamental na purificação e na umidade do ar, por elas agirem como sequestradoras de dióxido de carbono, capturando os gases tóxicos e devolvendo o oxigênio para a atmosfera por meio da fotossíntese. Projetos de restauração florestal. É estimado que existam no planeta cerca de 3 trilhões de árvores, porém, para evitar o aumento da temperatura terrestre, é necessário o plantio de mais 1,2 trilhão de novas mudas. E quando essas árvores atingirem a maturidade, serão capazes de absorver 205 bilhões de toneladas dos 300 bilhões de toneladas de carbono provocados pelos hábitos humanos. Praticar agricultura de baixo carbono. Adotar medidas que evitem a perda de CO2 do solo e realizem o sequestro de carbono são fundamentais para realizar uma agricultura sustentável. Se o solo for bem manejado, o carbono permanecerá no solo por muitos anos. Já o sequestro de carbono pode ser feito pela adoção de práticas como o sistema de plantio direto e a rotação de culturas. E substituir combustíveis fósseis como petróleo e carvão por energias renováveis. Mas além de cobrar governantes e pressionar empresas a adotarem políticas socioambientais responsáveis, nós também podemos contribuir no combate às mudanças climáticas, revendo alguns hábitos que podem ser facilmente aplicados no nosso dia a dia. Como evitar o uso do carro sempre que possível, reduzir o consumo de energia elétrica, reciclar e reduzir o volume do seu lixo, reduzir o consumo de carne, evitar o uso de produtos descartáveis, monitorar e reduzir sua pegada de carbono. Cada atitude, por mais simples que seja, conta principalmente se servir de exemplo para outras pessoas e se for repetida ao longo do tempo. Nós agradecemos. Obrigada.